E aí, rapaziada, belezinha? Tudo bem com vocês? Agradecer a todo mundo que está sempre aí participando do canal, dando uma força no like, na inscrição. Se você não deixou, peço aí para você chegar deixando por gentileza. Não deixe de conferir os benefícios que temos aqui exclusivos para vocês, tanto da comunidade de membros quanto na comunidade da nossa fraternidade da Red Pill. O módulo da Black Pill já tem mais de 20 aulas exclusivas disponibilizadas para vocês, então não deixem de dar uma olhada e você pode, depois de contratar, cancelar a qualquer momento para quem acabar não se interessando tanto assim pelo conteúdo. E eu quero trocar uma ideia com vocês, tá? Sobre um assunto que eu comentei ontem no vídeo da Anitta, num pedacinho. Eu comentei sobre uma noiva que ela usou uma camiseta na despedida de solteiro, né? Eu lembrei dessa imagem que eu vi aí navegando pela internet sem querer, onde estava escrito aqui, dizia, né? Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. E aí um rapaz nos comentários disse lá, deixou, dizendo que nessa circunstância e nessa despedida de solteiro dela, de solteira, né, o noivo acabou não gostando aí da brincadeira, pelo fato dela ter utilizado essa camiseta aí com as amigas e acabou abandonando a noiva no altar. Eu resolvi pesquisar para ver essa história, para ver essa notícia, e realmente aconteceu, né, dessa mulher tá usando essa camiseta aí, e ela se casou depois, mas acontece que na verdade o noivo não acabou se separando dela, foram boatos aí causados pela internet. Então eu tô com a notícia aqui, vamos dar uma lida junto, rapaziada. Beleza? Deixa eu encontrar aqui só. Então, olha só, noivo não desistiu de casar com o jovem que usou a camisa com piada em despedida de solteira. Aí aqui diz o seguinte: é provável que você tenha visto a despedida de solteira de fulana, mesmo sem tê-la encontrado seus contatos, mesmo sem tê-la como seus contatos nas redes sociais. E aí diz aqui que ela foi personagem principal de um boato que começou a circular na internet, onde seu noivo teria desistido do casamento após vê-la com a camisa engraçadinha acima, com os dizeres: quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Com detalhes fantasiosos, a história ainda dava conta de que essa seria a roupa com que ela teria chegado no casamento, provocando gargalhadas e a revolta do noivo, o que não foi verdade definitivamente, né? Aí diz aqui que eles se casaram e estão muito bem. E aí ela acabou conversando aí com o pessoal da matéria, que fez essa matéria, que explicou que a história é uma mentira, que ela não tem muito o que comentar, as pessoas criaram isso num assunto exagerado, e o noivo dela não deu bola para isso, sabia da despedida de solteira, e ele também teve a despedida dele. Né? Então vamos comentar um pouco aqui sobre essa situação, porque eu achei esse caso aqui curioso e engraçado. Eu falei, cara, vale a pena comentar no canal sobre essa história. É aquilo que eu disse, rapaziada, mulheres solteiras ajudam a criar mais mulheres solteiras. É isso justamente que acontece, uma piada aí com as amigas dela, né, porque muitos homens acabaram concordando com a atitude do marido, né, quando saíram os boatos de que ele teria abandonado a noiva no altar. Muitas mulheres repudiaram, dizendo que foi imaturidade e insegurança. A gente vai comentar sobre isso, né, porque muitas mulheres vão falar, cara, foi só uma piada, que imaturidade e insegurança do camarada. E por outro lado, muitos homens defenderam a atitude do cara nos boatos, né, porque foi boato, não foi verdade. Como eu expliquei, muitos homens concordaram com esse boato de que ele teria abandonado a noiva no altar. E foi o que eu disse, cara. Por causa de uma brincadeira das amigas dela, isso poderia ter acabado muito mal para ela, cara. E não só a despedida de solteira dela poderia ter sido ali no momento, como foi com as amigas, como ela poderia ter ficado aí também feito a despedida de casamento por causa de uma piada. A maioria vence, rapaziada. A maioria sempre vence. Você vê ali que tem várias meninas ao redor dela conversando que quiseram fazer essa piada e fizeram ela usar essa camiseta. Que, olha só, assim, muitos podem dizer aqui no seguinte sentido, né? Ah, não foi piada, foi só uma brincadeira, não tem nada a ver. Mas olha a repercussão que isso tomou, cara. Então, alguma relevância tem essa história toda. Que é o que eu tô dizendo. Tudo bem, não deu nada demais ali no caso com o namorado, né? O namorado ficou de boa. Mas olha só a repercussão que o caso teve por causa da garota usando essa camiseta. É claro que, independente do cara ter se casado com ela ou não, essa brincadeira poderia ter acabado muito mal, por causa dessa despedida de solteiro e dessa piada, dessa pegadinha feita pelas amigas dela. Uma das coisas que você, mulher, vai ter que fazer se você quiser ter um marido ou um namorado, cara, é literalmente abandonar a opinião das suas amigas, abandonar a convivência de muitas amigas solteiras que você tem. Porque elas podem acabar comprometendo o seu relacionamento ou contaminando a sua opinião e o seu comportamento dentro desse casamento ou dentro dessa relação que você está lidando aí com o seu namorado. Isso é um fato, cara. As mulheres também ficam levando aí os altos e baixos do relacionamento dela para as amigas, cara. E muitas amigas solteiras, às vezes, né, elas são cheias dessas de a vida de solteira é muito bom, eu não tenho dor de cabeça, sempre quer se sair por... Porque a mulher também é competitiva, cara. As mulheres são extremamente competitivas. E até onde eu sei, cara, na maioria das vezes é incomum uma mulher solteira defender o marido, defender o casamento.
Ainda mais quando a noiva ou a namorada tá levando em forma de crítica isso para as amigas dela. Você acha que as amigas vão aconselhar normalmente no sentido de, não, veja bem, ele é seu marido, ele é seu noivo, e não sei o que, pense bem nisso, ele vem em primeiro lugar, tá? Olha tudo que ele fez por você. Cara, via de regra elas vão competir e tentar diminuir a noiva por isso. Ah, mas quem manda você casar com esse pé rapado? Quem manda você casar com esse pobre, com esse trouxa, com esse candango, né? Olha só, eu aqui tô solteira, tô feliz, ai, tô falando com o Gabriel, com o Joãozinho, com o Zequinha, com o Chico Pirulito, né? E aí a menina fica às vezes naquela, será que eu decidi corretamente em querer me casar agora com essa idade? Eu passando aqui por todo esse tédio, de repente, né, essa rotina, essa frustração, às vezes sexual e sentimental, e as minhas amigas se divertindo, sem responsabilidade. E foi o que eu falei, isso colabora, cara, para que mulheres solteiras criem mais mulheres solteiras. Esse caso é um belo exemplo disso, onde as amigas deram essa camiseta pra noiva, né? Aqui o noivo acabou ficando com ela, cara, mas se fosse outro cara, talvez o desfecho não teria sido o mesmo acima de tudo. Não só as mulheres podem ficar na cabeça ali da sua garota, né? Ai, veste essa camiseta, não sei o que lá, como também podem acabar influenciando. Que eu falei, a maioria sempre vence, cara. Você é muito mais, você é uma média das 5 pessoas que você convive. É muito mais provável que o ambiente vai mudar você do que você mudar o ambiente que você convive. É mais fácil você ser mudado pelas pessoas que convivem com você do que você mudar as pessoas que você está convivendo. Por isso que eu falo que se você se tornou um cara diferente, você é um cara mais ambicioso hoje, as mulheres é a mesma coisa, cara. Você é um cara que sua vida agora é mais saudável, tem objetivos melhores para você. Se você tem amizades que não compartilham do mesmo pensamento, a melhor coisa que você faz é abandonar, porque você não vai vencer a maioria. Se você tem um monte de amigos, é droguinha, que não tá nem aí pra nada, só quer saber de beber, encher a cara, dar risada e acordar tarde, chapado no dia seguinte, cara, se você conviver com eles, é bem provável que eles vão vencer a sua opinião do que você vai vencer a deles. É o famoso peer pressure. Já ouviram falar do peer pressure? Peer pressure é justamente essa pressão externa. É assim que acontece do cara, às vezes, ele acabar usando droga, do cara acabar entrando pro crime, às vezes experimentando alguma coisa que ele não gostaria. Os amigos acabam vencendo a sua opinião através de um certo shame, ou uma pressão, né? Você quer ser aprovado por eles, entendeu? Você vai ser diminuído ali na circunstância. Então, para ser aprovado pelos seus amigos, né, você acaba também fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Então é bem provável que eles vão vencer a sua opinião do que você vai vencer a deles. Mulher solteira faz a mesma coisa com mulher casada, ou com mulher que está em relacionamento. É o peer pressure, é a pressão externa. Quantas vezes eu não vi casos aqui de camaradas que me procuraram, que falavam a respeito disso, né? Teve um caso que eu lembro, mais específico, que eu não lembro se o cara ouviu a conversa, mas foi mais ou menos isso. Ele estava numa festa, uma balada com a mulher dele, que já é complicado você levar a mulher pra balada, né? E ele estava com ela na balada e ela estava com uma amiga solteira, né? E, cara, eu não entendi muito, eu não consigo lembrar direito pra vocês, mas eu lembro que a amiga tava comentando sobre uma traição. Não sei se foi ela que traiu ou se foi uma amiga que traiu, conversando com a namorada do camarada, a noiva, não lembro, esposa e tal. Acho que era esposa. E elas estavam falando sobre a traição e elas estavam meio que defendendo a traição. Não sei se foi da amiga ou se foi de uma amiga das duas em comum, né? E foi uma puta red flag que ele pegou do cacete, cara. Porque ele acho que ele tava perto da conversa, ele ouviu no zap, não sei. Ou ouviu do lado ali, meio de orelhada, né? E, cara, a noiva dele ficou a favor da mina que traiu o cara, a namorada dele, entendeu? Pra você ver a merda da influência que pode acabar fazendo na cabeça das mulheres. E aí ele comentou isso pra mim, irmão, isso é uma puta red flag. Ele ficou puto da vida. Ele falou, velho, eu achei, que merda é essa, cara? Você tá defendendo aí a mulher ter traído o cara? Então quer dizer que isso pode acabar acontecendo comigo? Sim, sim. O que isso acaba representando muito, cara, que as mulheres não entendem, é de que, tipo assim, muitos homens se divertiram e agora você vai ficar com um ônus. Não parece isso, é isso que parece, cara. Parece mais ou menos isso, né? Quem se divertiu, se divertiu. Quem não se divertiu, agora não se diverte mais. Porque agora, pra transar comigo, vai ter que vir agora a responsabilidade junto. Vai ter que vir o compromisso e o comprometimento. É mais ou menos isso. Esse é o problema com os homens que as mulheres não entendem. É aquilo que eu falei já em vários vídeos, cara. E assim, eu não tô falando se é moralmente correto, não é um julgamento moral, é uma realidade. É assim como eu falo pros homens aceitar, né, a natureza feminina, as mulheres têm que aceitar a natureza masculina, que é territorialista. E independente delas falarem se você está sendo imaturo ou inseguro ou não, cara, você não pode mudar o fato da sua frustração de como você vai se sentir, rapaziada. Se você se sentir mal com uma circunstância dessa, o que você tem que fazer é sair fora. Você não tem que envergonhar a mulher, brigar com ela, mas você também não é obrigado a tolerar se sentir incomodado com algo que não tá te fazendo bem, porra. Então, se a mina vai lá, usa a merda de uma camiseta, ou se ela, não sei, vamos dizer que ela teve... vários caras se divertiram com ela no passado, que as mulheres falam muitas vezes que isso também não quer dizer nada do caráter dela. Cara, não é essa circunstância do caráter, julgar
pode muito bem acontecer de mulheres, rapaziada, que assim, vamos explicar, né? O que eu quero dizer. Tá ficando um pouco bagunçado aqui, mas eu vou conseguir organizar no raciocínio. Olha só. Muitas mulheres, às vezes, elas têm vários parceiros sexuais, né? São, entre aspas, promíscuas, por assim dizer, têm sexo em abundância, às vezes com homens e com mulheres. Só que quando elas estão em... Já conheci garotas assim, só que quando elas estão em relacionamento, elas são fiéis. Entendeu? Acontece isso. Porque o motivo principal pelo qual o homem se incomoda com essa bagaça, né, que eu já falei, é o ego. O homem tem a insegurança, as mulheres falam, eu já falei isso, as mulheres falam, é a insegurança do homem. É insegurança. Mas vocês também têm insegurança. Vocês têm insegurança se o cara não puder te proteger. Se o cara às vezes não for forte, não for alto, ou não for masculino o suficiente. Vocês também ficam inseguras com o homem inseguro. O homem fica inseguro com mulher que transa com muitos homens. Por quê? Porque justamente o ego dele se manifesta de uma forma em que aquilo é um risco para a paternidade. É que assim, vocês hackearam o sistema. Vocês hackearam o sistema. O período que nós temos aqui de meios contraceptivos, cara, é incomparável com o período de evolução biológica do homem. Há quantos anos existem camisinha, pílula anticoncepcional, entre outros métodos aí para a mulher não engravidar, para não permitir que aconteça ali a concepção? Cara, é um período assim irrisório, cara, dentro de toda a evolução humana, de como o homem se desenvolveu. Então, o ego do homem não está preparado, não conseguiu acompanhar a evolução da tecnologia e da biomedicina. Esse é o principal ponto. E é o que eu estou dizendo. Não tem como você mudar esse fator. O homem, ele é definitivamente territorialista. E ele vai ficar incomodado. Se é certo ou se é errado, não importa. O que importa é como ele vai se sentir. E um cara numa circunstância em que, por exemplo, né, uma brincadeira como essa pode deixá-lo incomodado, pode gerar revolta, como gerou em muitos homens, né? Cara, não importa se é certo, se é errado, se é imaturidade. Se você tá mal, irmão, é um direito seu. Se você ficou incomodado com algo, é o direito seu de sair fora. Você não tem que envergonhar a mulher, atacá-la. Mas se aquilo vai ficar pesando na sua cabeça, vai embora, não tem o que você fazer. Você não pode mudar o passado dela. Assim como no caso do camarada que às vezes descobre que a garota acabou ficando com mais homens do que ele já ficou com mulheres. Ai, mas isso é insegurança, é masculinidade tóxica, é machismo. Cara, é o que é. Eu não sei se é por A ou se é por B. Eu sei que é. Não tem como mudar. Entendeu? Então é o que eu estou dizendo. O cara não vai acabar lidando bem com a circunstância. E ele tem o direito de sair fora. Eu não estou julgando se é moralmente correto ou se não é certo. Estou dizendo que é. Vai acontecer, ele vai se sentir assim. Ele não vai se sentir confortável em saber, por exemplo, que muitos homens, quem comeu, comeu, agora quem não come mais, que parece o seguinte, muitos se divertiram no passado e agora não tem mais diversão sem responsabilidade. É mais ou menos isso. Né? O que isso que quer dizer ali? Quem comeu, comeu. Quem se divertiu, quem só transou aqui, aproveitou, aproveitou. Agora é só com casamento, meu filho. É mais ou menos isso. É aquilo que eu disse já em vários vídeos para vocês, né? Hoje, um cara solteiro, às vezes, ele tem os mesmos privilégios, né, que um marido vai ter, sem ter responsabilidade pelo ônus de lidar com casamento, de lidar com atenção, de lidar com provisão, de ser marido. Sem lidar com as responsabilidades de um relacionamento. Quem desfrutou do bônus no passado aproveitou. Agora acabou o tempo. Agora acabou o período de diversão, ou o famoso aí, a zona de diversão. Por isso que eu falo pra vocês. As mulheres, elas têm 3 zonas de via de regra na vida delas. Elas têm a zona de diversão, que é ali quem comeu, comeu. Depois elas têm o quê? A zona de alerta, que é a zona de perigo, que agora quem comeu não come mais. E por último, tem a zona fantasma, que é No Man's Land, que é a zona aí que a mulher não consegue basicamente relacionamento e muitas acabam, como no caso da Vera Fischer, ficando sem sexo. Elas sabem que ali a maioria dos homens que estão procurando e querendo se relacionar com ela não tem intenção em algo sentimental, não tem interesse em conviver com ela, em gostar dela e se envolver emocionalmente. E essas mulheres acabam abandonando não só o relacionamento, que elas não conseguem encontrar com homens que elas gostariam, né? E ao mesmo tempo também elas não se relacionam sexualmente muitas vezes porque a maioria dos caras ali só querem sexo casual. Então, quando a mulher está na zona de diversão hoje em dia, muitos homens elas acabam entregando o melhor da sexualidade delas para muitos homens, como essa camiseta representa, né? Sem o ônus de relacionamento, cara. Sem o ônus do cara precisar cuidar dela e se envolver emocionalmente. E aí, às vezes, acaba agora, no futuro, né? O camarada agora tem que pagar um preço que outros homens no passado não pagaram, às vezes, para nem se divertir tanto assim como os homens no passado se divertiram. Essa é a questão. Então, quer dizer que homens que não foram seus maridos desfrutaram mais, não estou falando todos, estou usando esse caso como exemplo. Homens no passado que não foram maridos, não precisaram se casar, não precisaram amar você, não precisaram tratar você como uma mulher especial, tiveram um tratamento sexual de melhor qualidade possível. E agora eu que sou o seu marido fico com a responsabilidade e talvez muitas vezes nem vou desfrutar de tanta diversão assim como esses homens desfrutaram antes de mim.
É isso que eu estou dizendo, que as mulheres acabam fazendo o caminho inverso, né? É pro seu marido, cara, que você tem que entregar o melhor de você. É pro homem que você vai ser a mulher especial para ele, que você entrega o que você tem de mais especial. Mas muitas mulheres acabam entregando para homens que nem são namorados o mais especial que elas têm, sexualmente falando, entre outras coisas, né? Enquanto esse cara aí não precisa se responsabilizar em se envolver emocionalmente, em se casar com ela e enfrentar aí as dificuldades do dia a dia. Porque o nosso tempo é que a gente tem de mais valor. Se homens no passado não precisaram investir tempo, atenção, dedicação, grana, por exemplo, que você compartilha num relacionamento, dor de cabeça, frustrações, para conseguir ter acesso à sexualidade da mulher, né? Ele agora que vai precisar investir tudo isso, sente que ele está pagando um preço mais alto do que os homens pagaram antes dele. Mas esse é o vídeo, um abraço.